Você já percebeu o padrão que acontece na maioria dos filmes? Iniciam-se com um conflito, uma tensão que cresce, escalando até um clímax onde a saída parece um sonho distante. Justamente quando a esperança parece ser uma chama prestes a se apagar, surge do nada uma figura inesperada, um herói que não apenas enfrenta a tempestade, mas a domina, trazendo de volta a ordem ao caos, a luz à escuridão. Esse momento, esse ponto de virada, não é apenas uma reviravolta na trama. É uma promessa de que, não importa quão sombrios sejam os dias, sempre haverá um amanhecer esperando para brilhar. E o primeiro livro de Reis na Bíblia é muito parecido com esses roteiros de filmes, com apenas duas diferenças. A primeira é que tudo que é narrado ali é real, aconteceu realmente no passado. E a segunda é que o grande vilão da história continua agindo até hoje, causando muito mal à humanidade. E no vídeo de hoje, eu quero falar com você sobre uma rainha chamada Jezabel, que levou seu marido a destruir a nação de Israel. E também quero falar sobre o seu espírito, uma entidade demoníaca que circula pelo mundo, influenciando pessoas a tomarem decisões contrárias à vontade de Deus. E em Apocalipse capítulo 2, do versículo 20 ao 25, Jesus alertou os cristãos sobre o espírito de Jezabel, que continua enganando muitas pessoas. E eu vou te mostrar como não cair nas tentações desse demônio. Mas antes de começarmos, eu quero pedir que você se inscreva no meu canal. É só clicar nesse botão inscrever-se que está aqui embaixo do vídeo. E depois ative o sininho da notificação para você receber no seu celular os próximos vídeos que eu colocar. Tá ok? Então vamos lá. Para entender o contexto da história do livro de 1 Reis, no Antigo Testamento, vamos enxergá-lo como um filme. Ele começa com Davi como rei de Israel, mas ele já está idoso e perto da morte. Depois dele, o seu filho Salomão assume o trono. O seu reinado tinha tudo para ser ainda melhor e mais próspero que o de seu pai. Foi Salomão quem construiu o templo do Senhor, mas ele acaba tomando algumas decisões ruins e as coisas começam a dar errado. E assim que ele morre, a nação se divide em duas, e a paz nunca mais reinou como rei no passado. E muito disso acontecia porque a maioria dos reis de Israel eram maus, abandonaram a fé em Deus e introduziram ao povo outros deuses pagãos. E a situação piorou ainda mais quando Acabe chegou ao trono. E não é por acaso que a própria Bíblia o classifica como o pior rei que já existiu em Israel. Mas por pior que Acabe pudesse ser, grande parte da maldade que existiu durante o seu governo se deve à sua esposa, Jezabel. Jezabel era filha de um rei da Fenícia, que ficava onde estão o Líbano e a Síria hoje. A Fenícia era uma nação idólatra e inimiga do povo de Deus, mas Acabe se casou com a princesa daquela nação, mesmo assim, porque ele queria ter mais influência na região, fazendo daquela mulher rainha na terra em que Deus tinha prometido um dia a Abraão. E Jezabel adorava um deus chamado Baal, que era o deus da chuva e da fertilidade. E por ter crescido em meio ao poder e ao pecado, ela se tornou uma mulher muito influente e poderosa, e principalmente muito má. Tanto é que o capítulo 25 de 1 Reis declara que ela incentivava Acabe a fazer o que era errado. Apesar de o rei de Israel ser o culpado por suas escolhas erradas, grande parte da sua queda se deve à sua esposa. Jezabel odiava tanto o Deus de Israel que ela ordenou que todos os profetas do Senhor fossem mortos. E perceba uma coisa, não foi Acabe quem mandou matar aqueles homens de Deus, foi a sua esposa. E por mais que ele estivesse longe da presença do Senhor, com certeza, ele ainda tinha um temor em seu coração. Já Jezabel só tinha ódio. E a perseguição a esses homens de Deus foi tão grande que o profeta Obadias teve que esconder 100 profetas dentro de uma caverna, alimentando-os com pão e água por vários dias. Você tem ideia do que significava para aquela época e aquela sociedade ter um rei liderado por sua rainha? Isso era inaceitável porque a bênção sempre esteve sobre o rei, e era ele quem deveria tomar as decisões sobre o seu povo. E isso só nos mostra a incompetência e a fraqueza de Acabe. E se prestarmos atenção, vamos perceber que houve momentos na vida de Acabe que parecia que ele queria se arrepender,
e seguir o caminho de Deus. Mas sempre que uma luz de esperança surgia, Jezabel dava um jeito de apagá-la. Isso porque o rei, como eu disse antes, era um homem fraco em suas convicções e principalmente em sua fé. E outra história que deixa isso muito claro foi quando Acabe queria comprar uma vinha de um homem chamado Nabote. Aquele agricultor era servo de Deus e recusou a proposta do rei por acreditar que aquela oferta desagradava ao Senhor. Acabe ficou muito chateado com aquela negativa e ele voltou para o palácio para se lamentar. E quando Jezabel ficou sabendo do que tinha acontecido, ordenou que algumas pessoas acusassem Nabote injustamente de blasfemar contra Deus e contra o rei, sendo condenado à morte por apedrejamento. E depois que aquele homem morreu, Acabe comprou a vinha, provando mais uma vez que ele era apenas um fantoche nas mãos daquela mulher tão cruel. E outro episódio que mostra o poder de Jezabel e a fraqueza de Acabe está no capítulo 8 de 1 Reis, onde a rainha ordena que todo o povo de Israel vá até o Monte Carmelo e se reúna a ela junto com 450 profetas de Baal e 450 profetas de Azera, que comiam na mesa dela, para desafiar a Deus e o profeta Elias. Eu quero abrir um parêntese aqui para chamar a sua atenção para algo muito importante. Perceba o quanto o espírito de Jezabel é perigoso. Ele tem uma voz de influência e controle muito poderosa, e foi assim com Acabe, e continua sendo assim hoje em dia, com todas as pessoas que se deixam ser dominadas por essa entidade demoníaca. E no final do vídeo, eu vou te mostrar a única maneira de você derrotar esse demônio. Ok, e voltando ao desafio feito por Jezabel, a Bíblia diz que Elias desafiou os adoradores de Baal para ver quem é o verdadeiro Deus, Baal ou o Deus de Israel. Cada lado deveria preparar um altar e um sacrifício, mas não acender o fogo. Em vez disso, deveriam invocar os seus deuses para enviarem fogo do céu. Os profetas de Baal oraram, dançaram e até se feriram na tentativa de invocar Baal, mas não houve nenhuma resposta, nem sinal de fogo. Depois, Elias construiu um altar com 12 pedras, simbolizando as 12 tribos de Israel, colocou o sacrifício sobre ele e depois mandou que o altar e o sacrifício fossem molhados com muita água. E então, ele orou ao Deus de Israel, e em resposta, o Senhor enviou fogo do céu que consumiu o sacrifício, a água e até mesmo as pedras do altar. E assim, com a única oração de Elias, o Senhor expôs os deuses falsos à nação de Israel, provando que ele era o único e verdadeiro Deus. E em seguida, Elias ordenou que os profetas de Baal fossem capturados e mortos. E então ele profetizou que a rainha Jezabel teria uma morte terrível, o que deixou ela muito furiosa, ameaçando matar o profeta e fazendo com que ele fugisse. E o tempo passou, Deus cuidou de Elias, e a profecia sobre o fim de Jezabel acabou sendo cumprida. Ela foi jogada pela janela pelos seus servos e pisoteada por cavalos. Depois de morta, o seu corpo foi devorado por cães. Ela teve a chance de se arrepender, depois de ver o resultado do desafio e ouvir a profecia da sua morte. Mas ela escolheu continuar no caminho das trevas. E por mais que Jezabel já tenha morrido há tanto tempo e tenha sido esquecida por muitos, o seu espírito permanece vivo neste mundo e se manifesta no comportamento e nas ações de muitos de nós. Deus tocou o meu coração para dizer essa palavra para você hoje, porque Ele quer te alertar para o tipo de pessoa que você tem se cercado. Quando nós andamos com pessoas más, provavelmente tomaremos decisões más. A influência dessas pessoas podem te manipular a fazer coisas que desagradam a Deus, tiram você do caminho dele e te levam a pecar. E foi por isso que o apóstolo Paulo nos deu o seguinte alerta: não se ponham em jugo desigual com os descrentes. Como pode a justiça ser parceira da maldade? Como pode a luz conviver com as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o diabo? Como alguém que crê pode se ligar a quem não crê? Olha isso, irmão. Você precisa ter cuidado com quem você permite entrar na sua vida. E isso vai desde uma amizade até um casamento, porque se você fizer isso, é muito provável que o seu cônjuge te leve para longe de Cristo. Mas que fique bem claro aqui
que eu não estou incentivando um cristão que já se casou com um incrédulo a se separar. A Bíblia diz que nós devemos orar, crer que Deus pode mudar todas as coisas e não simplesmente desistir. Mas eu quero te dizer que você precisa estar muito próximo de Deus para não permitir que nada e ninguém te separe dele, assim como Jezabel fez com Acabe. E muitas vezes, as pessoas associam o espírito de Jezabel ao sexo, à sedução e à promiscuidade. E isso também está correto. Mas eu acredito que esses são apenas alguns dos frutos dessa entidade satânica. E eu creio que existem 3 poderes principais desse espírito. E eu vou te mostrar quais são eles. O primeiro poder, o controle. Essa entidade é controladora, manipuladora. Ela aprisiona as pessoas. E diferente do que muita gente possa pensar, ela não tem gênero. Não é porque se trata de um espírito que tem nome de mulher que não possa se apossar da vida de homens também. E se você olhar ao longo da sua vida, geralmente são as pessoas sedentas por poder ou muito controladoras que acabam sendo possuídas por esse espírito e assim geram muita confusão e acabam sendo muito prejudiciais e desagradáveis. Vamos usar como exemplo os conflitos nas igrejas. Na grande maioria dos casos, eles acontecem por causa do controle. É pastor versus presbíteros, ministério de louvor contra diáconos, e por aí vai. Isso é o espírito de Jezabel que também tem habitado no lar de muitas famílias, inclusive cristãs. E não são poucos os casos de casais que me procuram pedindo ajuda por causa da briga pelo controle. E se isso é uma realidade dentro da sua casa, ore a Deus pedindo por mudança hoje mesmo, porque esse espírito maligno quer destruir o seu lar e a sua família. E mais uma coisa importante, não queira controlar o seu cônjuge, seus filhos, seus funcionários, colegas de trabalho ou qualquer outra pessoa que faça parte do seu círculo de relacionamentos, porque isso não vem de Deus. Por acaso, o Senhor te obriga a fazer alguma coisa? Ele exige que você o ame e o sirva? Não. Deus não te força a fazer nada. Ele quer que você seja salvo, mas Ele não te obrigará. Jesus disse que está à sua porta e bate, e Ele só entrará na sua vida se você permitir. Cristo jamais vai exigir que você o receba e o aceite. E o segundo poder, a religiosidade. A história de Jezabel também serve para nos alertar sobre pessoas que têm um espírito religioso. Então, tome muito cuidado com quem vive falando que é de Deus, que vive dentro da igreja, mas que não tem um relacionamento íntimo e verdadeiro com Ele. Essas pessoas cumprem os seus deveres religiosos, buscam ou mantêm altos cargos dentro da congregação e, por causa disso, se acham melhores e mais importantes do que os outros cristãos, quando, na verdade, não carregam Cristo em seus corações. E por mais que não sejam adoradoras de Baal ou de outra entidade, essas pessoas adoram a si mesmas. E por isso, elas são tão idólatras quanto um pagão. O terceiro poder, ódio à autoridade erguida por Deus. Na sua mente, Jezabel tinha toda a autoridade como rainha de Israel e não se importava com os profetas e nem com o povo de Deus. Ela não se arrependeu dos seus pecados, mesmo depois que Deus provou seu poder no Monte Carmelo. Ela também zombou de Jeú, o comandante militar do exército de Israel, antes dele ordenar que os seus servos a jogassem pela janela. Esta história, tão detalhadamente narrada nos livros bíblicos de Reis, ilustra um ponto crítico sobre a natureza humana e a propensão ao orgulho e à rebelião. A atitude de Jezabel perante Deus e sua autoridade destaca uma lição eterna sobre as consequências da arrogância e da recusa em se submeter à vontade divina. A Bíblia está repleta de exemplos que nos ensinam a humildade perante o Senhor e a importância de respeitar as autoridades que Ele estabelece, sejam elas espirituais ou terrenas. A história de Jezabel nos leva a refletir sobre nossa própria vida e as vezes em que podemos ter colocado nossos desejos e vontades acima dos de Deus. Vivemos em uma era que frequentemente celebra o individualismo e a autoexaltação, mas a palavra de Deus nos chama a uma vida de serviço, humildade e obediência a Ele. Como cristãos, somos convidados a examinar nosso coração e garantir que não estamos adorando ídolos modernos, como o sucesso,
o poder ou mesmo nossa própria imagem. Além disso, a maneira como Jezabel tratou Jeú e os profetas de Deus nos lembra da importância de respeitar e honrar aqueles que Deus colocou em posições de liderança. Embora os líderes sejam falíveis e humanos, a desobediência e o desrespeito a essas autoridades muitas vezes refletem uma atitude rebelde contra Deus mesmo. A Bíblia nos ensina em Romanos 13, 1-2, que devemos nos submeter às autoridades, pois não há autoridade que não venha de Deus, e aquelas que existem foram estabelecidas por Ele. Por fim, a queda de Jezabel serve como um poderoso lembrete das graves consequências do pecado e da rebelião contra Deus. Apesar do julgamento divino ser uma realidade, a mensagem central da Bíblia é uma de redenção e esperança. Deus deseja que todos se arrependam e voltem-se para Ele. A história de Jezabel não é apenas um aviso sobre o que evitar, é também um convite para reconhecer a soberania de Deus, buscar sua misericórdia e viver uma vida que honre e glorifique a Ele. Portanto, que possamos aprender com os erros do passado e nos esforçar para viver de maneira que reflita nossa devoção e nosso amor pelo Criador. Que busquemos cultivar um coração humilde, disposto a obedecer e seguir os caminhos do Senhor, reconhecendo sempre que Ele é o verdadeiro Rei e soberano sobre nossas vidas. E esse espírito também está presente em nossos dias, porque algumas pessoas querem buscar o seu próprio ganho egoísta sem respeitar a ordem ou a hierarquia. E você acha que não existem pessoas assim dentro das nossas igrejas, famílias e comunidades? É claro que existem. Por isso, fique atento àqueles que manipulam, planejam, enganam e tentam assumir o controle das coisas para prejudicar as lideranças que foram escolhidas por Deus. Se afaste dessas pessoas, porque elas podem te induzir a fazer o que é mal e errado aos olhos do Senhor. A Bíblia nos adverte repetidamente sobre os perigos do orgulho, da ambição desmedida e do desejo de poder. Provérbios 16:18 nos lembra que a soberba precede a destruição e a altivez do espírito precede a queda. Esse princípio bíblico sublinha a importância de cultivar a humildade e a dependência de Deus, em vez de nos deixarmos levar pelas tentações do egoísmo e da autoexaltação. Em Filipenses 2:3-4, somos chamados a nada fazer por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Esse ensinamento é fundamental para criar comunidades onde prevaleçam o amor, a solidariedade e o respeito mútuo. Dentro das igrejas, das famílias e das comunidades, é vital que estejamos atentos aos sinais de manipulação e controle. Aqueles que buscam o poder para benefício próprio muitas vezes se disfarçam de líderes zelosos, mas suas verdadeiras intenções são reveladas por suas ações e pelo fruto que produzem. Como Jesus disse em Mateus 7:16, pelos seus frutos os conhecereis. Portanto, é essencial julgar as lideranças e influências em nossa vida, não apenas por suas palavras, mas também pelas ações e pelo impacto que tem sobre os outros. Se identificarmos alguém agindo de forma contrária aos princípios do Evangelho, buscando prejudicar os outros ou desrespeitar a ordem estabelecida por Deus, é nosso dever, como cristãos, nos afastarmos e, se possível, orientarmos essa pessoa ao arrependimento e à verdadeira fé. Tiago 5:19-20 nos encoraja a reconduzir ao caminho aqueles que se desviam. Se algum de entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que converter o pecador do erro do seu caminho salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Portanto, enquanto navegamos pelos desafios de nossas vidas e comunidades, que possamos sempre buscar a sabedoria e a orientação de Deus, evitando as armadilhas da ambição egoísta e mantendo-nos fiéis aos princípios de amor, serviço e humildade que Jesus Cristo exemplificou. Que nosso objetivo maior seja sempre glorificar a Deus, servindo aos outros com um coração puro e um espírito disposto a seguir a sua vontade.
Ok, irmãos, se isso fosse um roteiro de filme, a história provavelmente terminaria aqui, com o bem vencendo o mal e a paz sendo restabelecida para todos. A maioria das histórias que nós lemos nos livros e assistimos nos filmes tem um final feliz, com as situações sendo resolvidas e os vilões sendo derrotados. Mas não é isso que acontece nos 2 livros de Reis. Isso porque de tempos em tempos surgia um rei que seria guiado por Deus para cuidar de Israel, mas por algum motivo, esse líder se desviava do caminho e o mal se fortalecia. Na verdade, esses livros da Bíblia terminam mal, com muitos judeus sendo levados como escravos por nações vizinhas, incluindo a terra do povo de Jezabel. E quase 3.000 anos depois do fim do reinado de Jezabel, essa história ainda não terminou. Como vimos, o seu espírito ainda exerce muito poder e prejudica muitas pessoas neste mundo. Mas existe uma promessa de final feliz. O dia em que Jesus voltar e estabelecer o seu reino, enviando Satanás e seus demônios para o lugar que foi criado para eles, o lago de fogo do inferno. Esta promessa, encontrada nas Escrituras, oferece uma luz de esperança em meio às trevas. Revelação, ou Apocalipse, fala de um tempo em que o mal será definitivamente derrotado e Deus estabelecerá um novo céu e uma nova terra onde a justiça habitará. Apocalipse 21:4 diz: E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Essa esperança não é apenas um consolo futuro, mas também um chamado à ação no presente. Somos chamados a viver à luz dessa promessa, trabalhando para trazer o reino de Deus à terra, lutando contra as injustiças, promovendo a paz e o amor entre as pessoas. Mateus 6:10 nos ensina a orar: Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Isso significa que devemos ansiar e trabalhar para que os valores do reino de Deus se manifestem em nosso mundo hoje. A história do povo de Deus, desde os tempos bíblicos até hoje, é marcada por lutas e desafios, mas também por vitórias e pela contínua presença consoladora de Deus. Em meio às adversidades, somos convidados a manter nossa fé e esperança no Senhor, sabendo que Ele está conosco, guiando-nos e fortalecendo-nos. Filipenses 4:13 afirma: Tudo posso naquele que me fortalece. Portanto, enquanto aguardamos o retorno glorioso de Jesus Cristo, que possamos ser luzes neste mundo, refletindo o amor de Deus em nossas ações e palavras. Que possamos ser instrumentos de sua paz e justiça, contribuindo para a construção de um mundo que, embora imperfeito, pode ser um reflexo do reino eterno que está por vir. Que essa promessa de um final feliz não nos faça meros espectadores, mas participantes ativos no plano divino, colaborando com Deus na restauração de todas as coisas. A história ainda não terminou, e cada um de nós tem um papel a desempenhar na narrativa maior de Deus para a humanidade. Com fé e esperança, avancemos, sabendo que o melhor ainda está por vir. O espírito de Jezabel é forte e pode fazer muitos estragos em nossas vidas, mas o Espírito Santo de Deus é muito mais poderoso. E se você o tiver em seu coração, será capaz de reconhecer as características dessa entidade maligna e saber como lidar com as pessoas que estão sendo usadas por ele. Por isso, ore para que o Senhor te guie com seu Espírito Santo em todos os momentos da sua vida. Amém. Em meio às batalhas espirituais que enfrentamos diariamente, é crucial lembrar que nossa força não vem de nós mesmos, mas do Senhor. Efésios 6:10-11 nos encoraja a fortalecer-nos no Senhor e na força do seu poder. Vestir toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Isso significa que ao enfrentarmos espíritos contrários à vontade de Deus, como o espírito de Jezabel, não estamos desamparados. Deus nos fornece armadura espiritual para nos proteger e nos dar a vitória. O primeiro passo para vencer essas influências malignas é reconhecer sua existência e entender que elas podem afetar qualquer um, inclusive os mais fiéis entre nós. No entanto, com o discernimento que vem do Espírito Santo, podemos identificar essas influências
e nos opor a elas com a palavra de Deus e a oração. Tiago 4, 7 nos instrui: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Além de resistir ao inimigo, é essencial nutrir nosso relacionamento com Deus, fortalecendo nossa fé e dependência dele. A leitura diária da Bíblia, a oração constante e a comunhão com outros crentes são práticas fundamentais que nos mantêm conectados à fonte de nosso poder. João 15, 4 nos lembra: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não permanecer na videira, assim nem vós, se não permanecerdes em mim. Lembre-se de que o amor de Deus por nós é incondicional e que Ele deseja nos ver viver uma vida plena e livre de qualquer opressão. Em 1 João 4,4, somos consolados com estas palavras: filhinhos, sois de Deus, e já os vencestes, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Portanto, mesmo diante das adversidades e influências malignas, podemos confiar que, com Deus, somos mais do que vencedores. Que possamos, então, buscar diariamente a direção do Espírito Santo, permitindo que Ele nos guie em todas as nossas decisões e interações. Com sua ajuda, podemos superar as influências malignas, como o espírito de Jezabel, e viver uma vida que glorifica a Deus em todos os aspectos. Que o Senhor nos fortaleça, nos proteja e nos conduza pelo caminho da justiça para o seu nome. Amém. Nessa jornada de fé e resistência contra as influências negativas, como o espírito de Jezabel, é vital reconhecer a importância da comunidade de fé. A Bíblia nos ensina em Hebreus 10, 24, 25, a considerarmos-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando de congregar-nos, como é costume de alguns, mas admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Em uma comunidade de fé, encontramos suporte, encorajamento e a correção fraterna necessária para permanecer firmes na fé e resistir às tentações e enganos do inimigo. Além disso, o poder da oração em comunidade não pode ser subestimado. Quando nos unimos em oração, fortalecemos uns aos outros e multiplicamos o poder espiritual contra as forças das trevas. Em Mateus 18, 19 e 20, Jesus nos assegura: também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Essa promessa nos lembra que não estamos lutando sozinhos. Jesus está conosco, especialmente quando nos reunimos em seu nome para buscar a sua vontade e interceder uns pelos outros. Portanto, enquanto enfrentamos as adversidades e os desafios espirituais do nosso tempo, lembremo-nos de vestir a armadura de Deus diariamente, buscar a comunhão íntima com Ele e com nossos irmãos e irmãs em Cristo. Através da palavra, da oração e da comunidade, temos tudo de que precisamos para superar as influências malignas e viver uma vida que reflete a glória e o amor de Deus. Que nosso coração esteja sempre aberto à direção e à consolação do Espírito Santo, nos capacitando a discernir o bem do mal e a escolher o caminho que conduz à vida. Que nos esforcemos para ser exemplos de fé, amor e santidade em um mundo que muitas vezes parece estar perdido nas sombras. E, acima de tudo, que mantenhamos nossos olhos fixos na promessa da eternidade com Deus, sabendo que no final, o bem triunfará sobre o mal e o amor de Deus reinará supremo. Até lá, que sejamos fiéis, corajosos e cheios de esperança, cumprindo a missão que Deus nos confiou para a sua glória e para o bem de todos aqueles que Ele ama. Amém. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com o maior número de pessoas e eu te espero no próximo vídeo. Que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.